toda doença que nós temos, nós mesmo é que provocamos. Porque quando Deus formou o homem, é como se você, é como se fosse um cientista ou um, alguém que fabrica alguma coisa, né? Um fabricante que fabrica um carro. Ele fabrica a zero, né? Quilômetro zero, tudo novo. Mas o dono tem que saber ler o manual de uso, tem que saber ler todas as condições que são favoráveis para a manutenção desse determinado veículo. Então, o mesmo acontece com o ser humano. Deus formou o ser humano e ele veio novo, sem defeito. Mas, infelizmente, por causa dos nossos hábitos, por causa da nossa cobiça, por causa da nossa má conduta, nós hoje carregamos muitas doenças, mas muitas doenças. Infelizmente, alguns de nós, né, culpamos a Deus por isso, que na verdade Deus não é o culpado disso, mas sim nós somos o culpado de tudo isso, de todas as doenças que nós passamos, porque nós é que escolhemos e nós é que nos submetemos a esse fardo, né? Então é algo muito importante que cada um de nós poderia pensar. E a autora, ela continua dizendo o seguinte: quando o abuso da saúde é levado tão longe que trazem resultado a enfermidade, o doente pode muitas vezes fazer por si mesmo o que ninguém mais pode fazer. A primeira coisa é verificar o verdadeiro caráter do mal e então agir inteligentemente para remover a causa. Se a harmoniosa operação do organismo se desequilibrou por excesso de trabalho, no caso, ou de comida, ou de outras irregularidades, não devemos tentar ajustar as desordens, adicionando uma carga de medicamentos venenosos. Então, nossa, isso é muito importante. E eu passei por isso uma fase da minha vida. Passei por isso muito forte. Eu peguei uma gastrite crônica, uma gastrite nervosa, e eu passei a vida toda tomando remédio. E eu tomava o metronidazol, tomava outros remédios muito fortes que acabei danificando o meu organismo, danificando o meu estômago. Mas quando descobri que o problema não era de outra pessoa, mas sim eu era o causador daquilo que eu estava passando, e daí comecei a buscar a Deus, comecei a ter mais conhecimento sobre alimentação saudável, sobre o estilo de vida saudável. E foi ali que me deparei com a graça de Deus, né? Graças a Deus Ele me direcionou e eu hoje tenho uma vida diferente da vida que eu tive, né? Porque acabei sendo abençoado, né? Por uma alimentação mais saudável, por um estilo de vida mais saudável. E eu sei que o meu corpo é diferente e não tenho mais aquela gastrite, aquela desordem intestinal e não tenho mais aquela disfunção intestinal, né? Tudo isso pela graça de Deus, por eu reconhecer a grandeza dele e por eu reconhecer que existem leis da saúde que devem ser cumpridas. Da mesma forma que a gente precisa da saúde espiritual, a gente também precisa da saúde física, ok? Da mesma forma que a gente precisa de oração, precisa de adoração, precisa buscar, precisa nos colocar nas mãos de Deus. É do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de repouso, precisa de água pura, precisa de exercício físico, precisa de uma alimentação saudável, precisa de outras coisas saudáveis que fazem parte de um estilo de vida de acordo
com a vontade de Deus. Espero que você tenha entendido, que você tenha percebido pelo menos um pouquinho daquilo que é essencial para que nós possamos ter uma saúde que nos dê autoridade da gente entrar em conexão com Deus. Porque é difícil você entrar em conexão com Deus, você está em harmonia com Deus, se você está com uma saúde totalmente destruída.